Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, vamos começar o nosso conteúdo de sistema esquelético, tá? Dentro da nossa programação nós temos o sistema locomotor como nosso primeiro sistema. Nós terminamos a introdução à anatomia na última aula e hoje nós vamos começar o sistema locomotor. Então, dentro do sistema locomotor nós temos três subgrupos que são estudados separadamente, né? A gente estuda o sistema esquelético primeiro, depois estudaremos as articulações, o sistema articular e depois o sistema muscular, tá certo? Então são essa sequência: esqueleto, articulações e músculos, tá certo? Então junto esses três conjuntos de órgãos, esses três conjuntos de estruturas formam o nosso sistema locomotor, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o sistema esquelético, tá? Então primeiro, o sistema esquelético obviamente é a parte da anatomia que vai estudar o esqueleto humano, tá? Como o próprio nome já sugere, né? O sistema esquelético é a parte da anatomia que estuda o esqueleto, beleza? Então nesse sentido, a gente começa falando um pouquinho do esqueleto. O que é esqueleto, né? O que é o esqueleto? Então o esqueleto é a parte da anatomia humana constituída de ossos e cartilagens, tá? Então o conjunto de ossos e as cartilagens que revestem esses ossos formam o nosso esqueleto, tá certo? E já que esse esqueleto ele é formado por um conjunto de ossos, né? Então vamos entender qual é o que é um osso, né? Vamos tentar definir um osso para que a gente possa entender o nosso esqueleto. Então vamos lá, o que são ossos, né? O osso, gente, é um tecido vivo, né? Então a gente às vezes pensa que o osso não tem vida, né? Então na verdade um osso é um tecido vivo, né? Existem nervos que inervam os ossos, existem vasos sanguíneos, é um tecido conjuntivo que tem vida, né? Complexo e dinâmico. Ele é um tecido vivo, complexo e dinâmico, uma forma sólida, ou seja, ele é bem rígido, o osso é um elemento duro, de tecido conjuntivo, como eu falei, altamente especializado, que forma a maior parte do esqueleto, né? E é o principal tecido de apoio do corpo humano, né? Então os ossos é um tecido vivo, extremamente complexo e dinâmico, formado por um tecido conjuntivo, altamente especializado, que vai compor o esqueleto humano e é o principal tecido de apoio do corpo da gente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre as funções desses ossos, né? Então, o tecido ósseo possui uma matriz intracelular mineralizada, né? Constituída por células que são os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos, tá bom? Então, o tecido ósseo é formado basicamente por esse conjunto de células que são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, né? São as células que são responsáveis pela mineralização dos ossos, pela síntese da matriz óssea e também pela regeneração e pela recuperação tecidual, né? Então essas são as principais células do tecido ósseo, tá? Os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos. Tranquilo? Pois bem, como é que esses ossos, como é que esse tecido ósseo estão classificados, né? Classificação do tecido ósseo. Então a gente pode classificar o tecido ósseo em dois tipos de tecido, né? Existem os ossos que a gente chama de osso compacto e osso esponjoso, tá? Então a classificação do tecido ósseo é um tecido ósseo compacto e um tecido ósseo esponjoso. Então vamos entender. O tecido ósseo compacto, ele apresenta-se, né? Ele é um tecido mais forte e resistente, né? Um tecido duro, e que apresenta poucos poros. Então é um osso, vou mostrar para vocês a imagem daqui a pouco. Ele é um osso que tem pouca porosidade, parece um elemento único, parece uma barra de ferro, né? Você não vê poros. Então as células dele são mais compactas, as células são mais próximas do tecido ósseo. E essa proximidade faz com que esse tecido fique realmente mais forte, mais duro, mais rígido. Diferentemente do tecido esponjoso, né? O osso esponjoso,
os ossos esponjosos, eles apresentam diversos espaços, né? Como o próprio nome sugere, ele parece uma esponja, literalmente parece uma esponja, né? Então ele é cheio de cavidades, cheio de espaços, portanto eles são menos densos do que o osso compacto, né? O osso compacto tem uma densidade maior e são mais frágeis, eles quebram com mais facilidade, tá certo? Quando a gente estiver estudando o osso mais na frente, a gente vai observar que o tecido esponjoso a gente encontra normalmente nas periferias, nas extremidades dos ossos, é um tecido esponjoso, e no centro do osso, onde requer mais força, né, mais resistência, é um tecido compacto, tá certo? Então nas extremidades dos ossos, normalmente, a gente encontra tecido esponjoso, e no centro do osso, no corpo do osso, um tecido mais compacto, beleza? O que é que acontece? Veja só, nessa imagem aqui, ó, a gente observa justamente a estrutura do osso, né? Então a gente tem aqui, ó, um osso, ele apresenta esse tecido compacto, né? Ó, parece uma barra de ferro, onde as células são mais próximas, mais resistentes. E aqui, ó, um tecido esponjoso. Nota que, olha a característica aqui embaixo do tecido esponjoso, eles são esparsos, né? Tem mais cavidades, é menos denso do que isso aqui, né? Então esse tecido aqui, ó, é mais denso do que esse tecido aqui, ó, é menos denso. Então o que é que ocorre? Com o passar dos anos, por exemplo, quem tem uma predisposição para desenvolver a osteoporose, né? Então na osteoporose, esse tecido compacto aqui, ó, vai sendo substituído por tecido esponjoso. Então o osso fica mais frágil por conta da questão da desmineralização, tá? Então o cálcio, que é um elemento importante nessa mineralização dos ossos, então essa desmineralização vai transformando, né, vai se diferenciando esse tecido compacto num tecido mais esponjoso, e o fato de haver um predomínio maior de tecido esponjoso faz com que esses ossos fiquem mais frágeis. Então as pessoas que têm osteoporose têm que ter cuidado com isso por conta de fraturas, né? Às vezes a pessoa sofre uma queda, alguma coisa assim, quebra o osso com muita facilidade, por conta do osso que há um predomínio maior de tecido esponjoso, tá certo? Um tecido compacto aqui, ó, ele tem essa resistência maior do que o tecido esponjoso, tá certo? Vamos lá, quais são as funções dos ossos, de um modo geral? Gente, as funções dos ossos, olha só, vamos comentar uma por uma dessas aqui, ó, mas é muito simples de entender, né? Os ossos, a primeira função é sustentação. Eu até já falei sobre isso quando eu defini osso, né? É o principal tecido de sustentação do corpo da gente. Então essa função de sustentação, o peso do nosso corpo está todo sustentado nos ossos da gente, né? O nosso peso, nosso corpo está em cima dos nossos, está sustentado pelos nossos ossos. Primeira função, sustentação. Segunda função, a estrutura e forma do corpo humano. Então, a estrutura do nosso corpo, né, é determinada pelos ossos, é determinada pelo nosso esqueleto, perfeito? Ou seja, se o sujeito tem 2 metros de altura, ele tem 2 metros de altura por conta da estrutura óssea dele. Se o sujeito tem 1,5 metro, por conta da estrutura óssea dele. Tem pessoas que têm um tórax um pouco mais arredondado, né, que a gente chama de tórax de barril. Então tem essa característica por conta da estrutura esquelética dele. Perfeito? Então a forma do nosso corpo e a nossa estrutura, quem determina os ossos. São os ossos, é o nosso esqueleto. Tá? Terceira função, auxilia na locomoção. Então veja só, aqui tem que ter um cuidado. Por quê? Quando a gente fala de auxílio da locomoção, é diferente de dizer que o osso tem função de locomoção. Tá? Osso não tem função de locomoção. O osso ele auxilia na locomoção. O que é isso? Osso sozinho não mexe. Eu nunca vi um esqueleto sair andando aí na rua. Então o osso sozinho não mexe. Então o que vai mexer, o que vai proporcionar o deslocamento é o conjunto de osso, juntamente com articulações, juntamente com os músculos. Então os músculos eles são fundamentais
para que haja a locomoção. Mas também sem osso não tem locomoção. Então, por isso que eu digo que os ossos eles auxiliam na locomoção. É osso juntamente com o músculo e juntamente com as articulações, essas três estruturas funcionando corretamente, proporcionam a locomoção. Ok? Quarta função, centro hematopoiético. Tá? Centro hematopoiético. Gente, o que é isso? Centro hematopoiético é um centro, ou seja, o local onde ocorre a produção de hemácias, produção de células vermelhas. Olha só, hemato vem de hemácias, hemato vem de hemácias. Poiético, hematopoiético, produção de hemácias. Agora aqui, cuidado. Ele é o centro produtor de células vermelhas do sangue, né? Ele é o centro produtor de hemácias. Mas o osso não tem função de produzir hemácia, tá certo? O local onde ocorre essa produção é no osso. Então a produção ocorre nos ossos. Mas quem produz não é o osso, quem produz é isso aqui, ó. É a nossa medula óssea. Então a medula óssea é um elemento que está localizado nos ossos, né, no interior de alguns ossos. E essa medula é de fato quem produz as células vermelhas. E eu divido essa medula em dois tipos de medula. Existe a medula óssea vermelha, que é a medula que produz as hemácias, e a medula óssea amarela, que nada mais é do que gordura. Tá certo? Então tem a medula óssea vermelha, que é uma medula que está localizada na substância esponjosa dos ossos, portanto está localizada nas extremidades dos ossos. Então aqueles espaços lá que vocês viram aqui, ó. Isso aqui vai estar cheio de medula óssea, né? Medula óssea vermelha, que vai produzir células vermelhas. E nós temos aqui a medula óssea amarela, que está localizada no corpo do osso, na cavidade que existe nos ossos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá certo? Então tem a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Então, só a título de curiosidade, né? O que é que acontece? A medula óssea amarela, para a gente aqui que é nordestino, especialmente sertanejo, né? Algumas pessoas, e eu me incluo dentro dessas pessoas, né? A gente tem o costume de comer, né, um elemento que está dentro dos ossos, sobretudo quando a gente está comendo alguma carne cozinhada, né? Carneiro, bode, enfim. Dentro do osso tem o que a gente chama de tutano, né? Eu acho que vocês já ouviram falar em tutano, obviamente, né? Muita gente aqui já ouviu falar em tutano. A gente, quando está comendo, né, você pega o ossinho, bate para tirar aquele elemento que está dentro do osso. Aquilo ali é gordura. Então, na verdade, o que você está comendo ali é o quê? A medula óssea amarela. Perfeito? Então, a medula óssea vermelha está nas extremidades dos ossos. Ela é quem produz as hemácias. A medula óssea amarela está no corpo do osso. Tá certo? Que é a gordura. É uma reserva energética. Tá certo? Aí nós temos também depósito, como função depósito de sais minerais, como o cálcio. E a última função, proteção. Né? Os ossos, de um modo geral, eles protegem órgãos vitais do corpo da gente. Né? Então, por exemplo, os ossos da cabeça protegem o nosso cérebro, né? O nosso encéfalo. Os ossos do nosso tórax aqui, ó, protegem o que? Protege o nosso coração, os nossos pulmões, tá? Então os ossos têm função também importante de proteção, beleza? Bom, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, ó, para mostrar outra coisa, tá certo? Com relação aos componentes do osso, né? Nós temos o osso compacto, o osso esponjoso. Aí nós temos também, ó, revestindo os ossos, ó. Esqueci de falar para vocês. Revestindo os ossos, eu tenho esse elemento aqui, ó, que é o que a gente chama de periósteo. É uma membrana, o periósteo é uma membrana de revestimento de tecido conjuntivo denso, tá? Então esse periósteo é importante para algumas funções. Então ele vai primeiro revestir os ossos, tem uma membrana de revestimento. Ele vai ser importante para a nutrição do osso. É uma membraninha que vai permitir que o osso seja nutrido, né? Então a primeira função importante é essa nutrição dos ossos.
Segunda função importante do periósteo é permitir o crescimento lateral do osso. Não esquece disso. O osso ele cresce lateralmente e cresce longitudinalmente. Tá? Ou seja, o osso fica grande, crescimento longitudinal, e o osso fica grosso, crescimento lateral. Né? Então, quando a gente nasce, o ossinho da gente é fininho. Então, com o tempo, ele vai ficando mais grosso. Então, quem permite esse crescimento lateral é o periósteo. Beleza? E uma outra função importante, o periósteo também é fundamental na formação do calo ósseo. O que é calo ósseo? Gente, quando a gente fratura um braço, por exemplo, o osso do húmero, que a gente vai conhecer mais na frente, fraturei meu braço. Então, o que é que vai ocorrer? Esses ossos estão fraturados, né? Mas aí vai ocorrer a consolidação. O ossinho vai consolidar. Quando ele consolida, é como se fosse um ponto de solda. Como se fosse soldando as extremidades, aí forma um calo, uma bola de osso assim, consolidando a fratura. Esse calo ósseo, quem permite a formação desse calo ósseo é o nosso periósteo. Perfeito? Então o periósteo é importante para, repetindo, o periósteo é importante para a nutrição do osso. O periósteo é importante para o crescimento lateral do osso. E o periósteo é importante também para a formação do calo ósseo. Beleza? Eu tinha esquecido de falar disso aí. Então, continuando. Essas são as funções dos ossos que eu acabei de citar. Função de sustentação, estrutura e forma do corpo humano, auxílio na locomoção, centro hematopoético. Aí no centro hematopoético você tem uma observação importante, que é o local onde se encontra a medula óssea, que pode ser dois tipos de medula, medula óssea vermelha e medula óssea amarela. Nós encontramos depósito de sais minerais e função também de proteção, tá bom? Essas são as principais funções dos ossos. Pois bem, agora vamos falar sobre a divisão do esqueleto. Então, um conjunto de ossos formam o esqueleto humano, né? O conjunto de ossos forma o esqueleto. Aí, gente, nosso esqueleto que está aí, ó, ele é dividido em duas partes apenas. Eu tenho o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, tá? Quais são os ossos que formam o esqueleto axial e quais são os ossos que formam o esqueleto apendicular? Muito simples, olha só, o de amarelo aqui, ó, você está vendo aqui de amarelo, ó, isso aqui é o esqueleto axial, é o eixo do corpo da gente, formado pela cabeça, que você está vendo, ó, formado pela cabeça, pela coluna vertebral, ó, todinha, e pelo tórax, né? Vocês podem encontrar textos falando de cabeça, coluna vertebral e tórax, podem encontrar cabeça, pescoço, tronco todinho, né? Que o tronco é daqui para cá, né? Todo isso aqui, ó, tronco. Mas enfim, o esqueleto axial é cabeça, a coluna vertebral todinho e o nosso tórax aqui na frente, tá certo? E o esqueleto apendicular são os membros superiores, tá aqui, ó, e os membros inferiores, tá certo? Deixa eu colocar o nome aqui para vocês, fica melhor. Deixa eu botar aqui, ó. Cabeça, coluna vertebral e o tórax. Esqueleto apendicular. Eita, volta. Esqueleto apendicular. Membros superiores e os membros inferiores. Beleza? Membro superior e membro inferior, tá? Agora o que é que ocorre? Vocês agora precisam entender, vou mostrar agora para vocês quais são os ossos que fazem parte dos membros superiores e quais são os ossos que fazem parte dos membros inferiores e quais são os ossos que fazem parte do esqueleto axial. Perfeito? Então vamos lá. Cabeça, coluna vertebral e tórax, tá? Eu vou mostrar
os ossos todinho, aí vocês irão apenas acompanhando e depois vocês anotam bem direitinho o nome dos ossos, tá certo? Então vamos lá, deixa eu procurar aqui embaixo. Ossos da cabeça, beleza? Então a cabeça da gente, olha só. Deixa eu voltar aqui e voltar para a cabeça aqui. Pronto, beleza. A cabeça da gente, vou primeiro mostrar os ossos da cabeça, tá? Então nossa cabeça é dividida em duas partes. A cabeça vai ser dividida em neurocrânio e em viscerocrânio, tá bom? Deixa eu colocar o nome. Neurocrânio e viscerocrânio. Cabeça. Vou botar aqui, ó. A cabeça vai ser dividida em neurocrânio e viscerocrânio. Pronto, você viu na cabeça. Cabeça dividida em neurocrânio e viscerocrânio, coluna vertebral e tórax, tá? Então vamos para cá agora. Vamos lá. Então nossa cabeça está aqui, ó. O que é um neurocrânio e o que é o viscerocrânio, né? Gente, chama de neurocrânio a parte da cabeça que está em contato com os órgãos do sistema nervoso. Essa parte de cima da nossa cabeça aqui, ó. Tá certo? Neurocrânio são esses ossos aqui da cabeça, que está em contato com o couro cabeludo, chama-se neurocrânio. Viscerocrânio são esses ossos aqui, ó, da face da gente, que está em contato com as vísceras da face. Tá? Então vamos conhecer primeiro os ossos do neurocrânio. Eu vou botar outra imagem para mostrar colorido, tá certo? Olha só. Então no viscerocrânio nós temos, ó, esse primeiro osso, melhor dizendo, no neurocrânio nós temos esse primeiro osso grandão aqui, ó. Isso aqui é o nosso osso frontal, beleza? Osso frontal. Depois nós temos aqui do lado, ó, olha o nome aqui para vocês. Deixa eu mostrar colorido. Tem um nomezinho aqui para vocês escreverem correto. Então nós temos aqui, ó, o frontal, bonitinho, ó, que é esse osso azul grandão aqui, osso da testa. Por trás do frontal tem o parietal, tá aqui, ó, o nosso parietalzinho. O occipital, tá aqui o occipital, aqui atrás, né, a parte mais atrás. E aqui do lado, o nosso temporal. Então só recapitulando aqui, o frontal é um osso ímpar. Aí, gente, a partir de agora, quando eu falar ímpar, quer dizer que só tem um osso, tá certo? Então só existe um frontal. Então tem frontal ímpar. Parietal é um osso par, são dois, beleza? Tem aqui em cima, um de cada lado, é a maior parte da cabeça da gente aqui de cima, parietal. Aí nós temos aqui atrás o occipital, é um osso ímpar, e o temporal é um osso par, tem temporal de um lado, temporal do outro, beleza? Aí nós temos esse amarelão aqui, ó, que é o esfenoide, que também é um osso ímpar, tá aqui o nome, ó. Esfenoide. E o último é o etimoide, que eu vou, para ver a etimoide eu tenho que cortar a cabeça, ó. Deixa eu cortar aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse amarelo aqui que existe na parte interna do crânio da gente, ó, do neurocrânio, tem esse amarelão aqui, ó, que é o nosso osso etimoide. É o nome dele aqui, o etimoide. Deixa eu mostrar ele de outra imagem. Ó, nessa vista aqui, ó, esse osso aqui no meio, ó, deixa eu botar colorido, esse amarelinho aqui, ó, tá certo? Ó, esse amarelinho é o nosso osso etimoide, perfeito? Etimoide. Deixa eu aumentar uma imagem maior para você escrever corretamente, ó. O nome do osso é esse aqui, ó, etimoide. Então esses são os ossos do neurocrânio. O etimoide também é um osso ímpar, tá certo? Então tem frontal, parietal, occipital e temporal, esfenoide e etimoide. Tá? Agora, quais são os ossos do viscerocrânio? Vamos olhar aqui, ó. O viscerocrânio são os ossos da face, tá certo? Aqui na frente. Então nós temos aqui, ó, aqui em cima do nariz é um osso nasal, tá aqui o nome, ó, osso nasal, deixa eu ver, não tem um nome não, deixa eu pegar um que tem um nome. Cadê? Tá aqui, ó. Osso nasal,
Esse osso nasal aqui, repara, é um osso par, ó. São 2 ossos nasais, ok? Aí eu tenho aqui no nariz, separando o nariz no meio aqui, ó. Bem aqui, ó, não tá setinha. Eu tenho um osso chamado de vômer. Esse vômer é um osso ímpar, tá certo? Só tem um vômer. Ao lado do vômer, eu tenho este ossinho aqui, ó, pequenininho, ó, que é chamado de, não tem um nome aí, ó, concha nasal inferior. Acho que nesse outro osso deve ter. Não tem o nome também não. Mas enfim, tá aqui, ó. Concha nasal inferior, não esquece, concha nasal inferior. Aqui dentro do olho da gente, ó, medialmente, eu tenho esse osso laranjinha aqui, ó, que é chamado de osso lacrimal. Olha o nome dele aqui, ó. Lacrimal. Formando a maçã do rosto aqui do lado, ó, eu tenho esse osso chamado de zigomático, ok? Osso zigomático. Eu vou voltar para vocês escreverem corretamente, ó, tá aqui, ó, osso zigomático, beleza? De um lado e do outro é um osso par. Então a coxa nasal também é um osso par, ó, tem um de cada lado, coxa nasal aqui, coxa nasal aqui. Aí nós temos, recebendo os dentes superiores aqui, ó, a maxila, ó, o nome aqui, ó, maxila, tá bem aqui, ó, todo esse osso aqui é a maxila, que também é um osso par, é uma maxila de cada lado. Recebendo os dentes inferiores aqui, nós temos a mandíbula, que é um osso ímpar. E falta apenas mais um osso, que está localizado aqui na região da face, aqui embaixo da face, ó, que é esse daqui, ó. Só vê nessa vista inferior que eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Tá aqui a maxila, ó. Por trás da maxila tem esse osso aqui, ó, que é o osso palatino. Osso palatino, que também é um osso par. Olha o nome do osso aqui, ó. Palatino, osso palatino. Tá certo? Então esses são os ossos da cabeça, dividido, repita, em neurocrânio e viscerocrânio. Tá bom? Depois você dá uma olhadinha na aula novamente para poder ir anotando as coisas bem direitinho. Então neurocrânio e viscerocrânio. Aí nós temos isso, esqueleto axial, cabeça, a nossa coluna vertebral. Deixa eu ver se eu mostro aqui a coluna vertebral. Para concluir o esqueleto axial, ó. Deixa eu mostrar nessa outra imagem. Fica melhor. Então tá aqui, ó. Então nós temos, ó. Deixa eu aproximar. Cabeça tá aí. Aí vem a nossa coluna vertebral. Nessa imagem aqui atrás, você tá vendo toda a coluna vertebral do sujeito, ó. Então faz parte do esqueleto axial, que é formado por vértebras. Então cada elemento desse aqui, ó, é uma vértebra. A gente vai estudar isso depois, mais na frente, bem direitinho. A gente só está conhecendo os ossos. Então, vértebras. E aqui o tórax da gente, que é formado por esses ossos, que são as costelas. Ó. Cada elemento desse aqui, ó, é uma costela. São 12 costelas de cada lado. E aqui no meio, esse ossinho aqui, que é o nosso externo. Tá certo? Então, esses são os ossos que fazem parte do esqueleto axial. Então, cabeça, coluna vertebral e o tórax. O tórax vai ter aqui, nós vamos encontrar no tórax as costelas, que são essas costelas aqui tudinho, ó, e o externo aqui no meio. Então essas costelas, por sua vez, gente, olha só, elas são divididas em 3 grupos, ó, de costelas. Eu tenho as costelas que são chamadas de costela verdadeira, não esquece disso, tá? Costela verdadeira, que são 7, ó. Deixa eu anotar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 primeiras vértebras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são chamadas de costela verdadeira. Por que chama de costela verdadeira? Ó? Eu vou comparar um lado com o outro. Ó. Essa partezinha que está na frente dela aqui, ó, tá vendo? Tem uma partezinha, mas isso vai aproximar bem muito. Olha só. Então, eu tenho um osso aqui, ó, e aqui é uma cartilagem, ó. Tá mais clarinha, tá vendo? É um osso e aqui é a cartilagem.
Então, as 7 primeiras costelas, ó, elas se ligam, ó, diretamente ao osso externo, ó, tá vendo? Ó? Por isso que eu chamo de costela verdadeira. Então, a 8ª, que é essa agora aqui, ó, esta, ó, 7, vai ver, 8ª, a 9ª e a 10ª, são essas 3 aqui, ó. 8ª, a 9ª e a 10ª, repara que elas não se ligam diretamente ao externo. Então elas se ligam à cartilagem da 7ª, ou seja, a cartilagem dessa daqui de cima, e daqui é que vai para o externo. Tá certo? Então, primeiro, as costelas são 7 verdadeiras, por quê? Porque elas se ligam diretamente ao externo. Essas outras 3 são chamadas de costela falsa. Então são 3 costelas falsas. Por que chama de costela falsa? Porque ela não tem uma ligação direta com o externo. A ligação com o externo é uma ligação indireta. Então eu vou chamar de costela falsa. E eu tenho aqui ainda, ó, esta e esta. Repara que essas duas últimas, ó, ou seja, a 11ª e a 12ª costela, elas não têm nenhuma ligação com o externo. Olha o externo aqui, ó. O externo é esse osso, ó, aqui do meio, ó. Essas duas, ó, não se ligam de maneira nenhuma com o externo, ó, tá vendo? Ó? Elas são soltas, ó, tá vendo? Ó? Ela não tem ligação com o externo. Vou mostrar ela assim como são, tá vendo? Ó? Elas só se ligam à coluna vertebral, só para você observar, ó, que essas duas são chamadas de costelas flutuantes. São as costelas que se ligam somente com a coluna vertebral. Então, repito, as costelas são 12 pares. Dos 12 pares existem 7 chamadas de verdadeira, 3 que são chamadas de falsas e 2 que são chamadas de flutuantes. Só a título de curiosidade, essas costelas flutuantes aqui, ó, são as costelas que algumas pessoas retiram com o objetivo de diminuir a cintura, né? Então é uma cirurgia que aqui no Brasil não é permitido fazer, né? Você faz de forma clandestina. Você tira essas costelazinhas para diminuir a cintura, tá bom? Então aqui, isso é o nosso tórax. Portanto, nós temos o tórax da gente é formado pelas costelas, que nós já vimos aí todas elas, né? Pelas costelas, pelo osso central aqui, que é o nosso externo. E repara que as 12 costelas, olha só, todas as costelas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deixa eu colocar a cor. Todas as costelas, ó, 1, 2, 3, 4, eita, peraí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ó. Pronto. As 12 costelas, ó, repara que elas se ligam posteriormente, ó, todas elas se ligam à coluna vertebral. A gente vai estudar melhor mais na frente. Então as 12 costelas, todas elas se ligam à coluna vertebral. Porém, na frente, ó, nem todas se ligam à coluna, nem todas se ligam ao externo. Ó. As 7 primeiras se ligam ao externo, eu chamo de costela verdadeira. Aí depois eu venho as costelas falsas, que não se ligam diretamente ao externo, e depois as costelas flutuantes. Tá bom? Então isso é o nosso esqueleto axial. Cabeça, já conhece os ossos da cabeça, coluna vertebral e o tórax. Agora vamos estudar o esqueleto apendicular. Né? Aí, gente, o esqueleto apendicular da gente, ele é dividido em membro superior e membro inferior. Deixa eu tirar isso aqui. Membro superior e membro inferior. Aí vamos lá. Quais são os ossos do membro superior? Eu tenho, primeiro, o membro superior eu vou ter esses dois ossinhos aqui que fazem parte do que a gente chama de cintura. Ó, esse e esse. Ó. Cintura escapular. São dois ossos. Ó. Tá vendo? Esse que é a clavícula da gente aqui na frente. Ó. E aqui atrás a nossa escápula. Tá bom? Clavícula e escápula. Isso aqui é a nossa cintura escapular. E depois nós temos, ó, o restante dos ossos do membro superior, que são o húmero, que é esse ossinho aqui, né? Deixa eu apagar esses outros dois. Ó, o húmero, que é o osso do braço, né? Húmero, que é o osso do braço. Aí nós temos no antebraço da gente, ó, no nosso antebraço, que é a parte
né? Esse braço aqui em cima, antebraço aqui embaixo. Aí o nosso antebraço tem dois ossos, ó. Eu tenho esse daqui que é chamado de rádio e este que é chamado de ulna, tá certo? Rádio e ulna. Então tenho aqui, por exemplo, deixar apagado só um aqui para você ver o nome aqui, ó. Rádio, tá em inglês aqui, né? Mas rádio e a ulna são os ossos do antebraço. Então só para você fixar, o rádio aqui do antebraço é esse ossinho que está do lado do polegar. Então esse lado aqui lateral do nosso braço, do nosso antebraço, é o rádio. E aqui perto do dedo mínimo, né, dedo mindinho, é a nossa ulna. E finalmente aqui na mão da gente é dividido em 3 grupos de órgãos, né, de ossos, né. Eu tenho esses aqui, ó, deixa eu apagar, que formam o punho da gente, ó. Então esses ossinhos aqui, ó, são os ossos do carpo, né, carpo. Os ossos da palma da mão da gente aqui, ó, são chamados de metacarpo. E os dedos são as nossas falanges. Depois a gente vai estudar cada elemento desse, tá bom? Então nós temos, isso é o membro superior da gente. Então repito, o membro superior vai ser formado por ossos da cintura escapular, que são 2 ossos, clavícula e escápula. Aí nós temos o osso do braço, que é chamado de húmero, do antebraço chamado de rádio e a ulna, e a nossa mão, que é dividida em carpo, metacarpo e falanges. Agora vamos lá, membro inferior. Vou levantar aqui para você ver melhor. O nosso membro inferior, que está aqui, ó, é dividido também em 2 partes, né? Nós temos a parte fixa e a parte móvel. Assim como no membro superior, deixa eu recapitular aqui que eu não falei sobre isso. O membro superior vai ser dividido em parte fixa e parte móvel. A parte fixa é a cintura escapular, são esses 2 ossos, escápula e clavícula. E a parte móvel é isso aqui, o braço, o antebraço e a mão. Perfeito? Então repito, membro superior dividido em parte fixa e parte móvel. A parte fixa, cintura escapular. A parte que são 2 ossos, né? A clavícula e a escápula. A parte móvel do membro superior é o braço, o antebraço e a mão. Aí o osso do braço é o húmero, o osso do antebraço, rádio e ulna, e a mão dividida em carpo, metacarpo e falanges. No membro inferior, mesma coisa, é dividida em parte fixa e parte móvel. A parte fixa é isso aqui, ó, é o nosso quadril, essa região aqui que é o nosso quadril, beleza? Que é formado por esse ossão grandão aqui, ó, chamado de ilíaco, né? Então tá aqui o osso do quadril. Depois a gente vai estudar isoladamente ele, mas aqui é o nosso quadril. É a parte fixa. E a parte móvel, nós temos aqui o osso da coxa da gente, grandão, o maior osso que tem no corpo da gente. Então isso aqui é o nosso fêmur, né? Que é o ossão grande, fêmur, é o osso da coxa. Aqui no nosso joelho, ó, joelhinho da gente tem esse ossinho aqui, ó, que é a nossa patela, tá certo? E a nossa perna, então não confunda, coxa é só a parte de cima, né? Isso aqui, o joelho e a perna aqui embaixo, dividido em 2 ossos, né? Eu tenho esse osso voltado para a linha média, né? O osso mediano, tá voltado para a linha média, que é o mais grosso, que é a tíbia, olha o nome aqui, ó, tíbia. E esse outro, que é o osso que está na parte lateral da perna da gente, está na parte externa da perna da gente, que é a nossa fíbula. Olha o nome aqui, ó, fíbula. Então tem a tíbia e tem a fíbula. E finalmente o pé, que é dividido em 3 partes, né? Mesma coisa, ó. No pé eu tenho, ó, esses ossinhos pequenos, ó. Depois eu vou falar o nome deles todos, que é chamado de ossos do tarso, né? T-A-R-S-O, tarso. Aqui em cima, os ossos do metatarso, esses aqui, ó. E os dedos dos pés são as falanges, mesma coisa. Então, da mesma forma que tem as falanges nas mãos, tem as falanges nos pés. Tá bom? Então, pronto. Então, nós temos, essa é a divisão. Ossos do tarso, do metatarso, e os dedos são as falanges. Tranquilo, gente?
Então essa é a divisão do esqueleto humano, dividido em esqueleto axial e o esqueleto apendicular, axial e apendicular. Deixa eu voltar lá para o slide para a gente concluir. Pronto, já sabemos agora como é que está dividido o esqueleto. Repito, em esqueleto axial e apendicular. Agora vamos classificar os ossos, né? Classificação dos ossos. Vamos para cá. Eita. Bom, divisão do esqueleto. Agora vamos classificar os ossos. Já falei sobre isso, né? Então, esqueleto axial, esqueleto apendicular. Como é que os ossos estão classificados? Classificados aqui assim, ó. Osso longo, classificação dos ossos. Osso longo, osso plano, osso curto, osso pneumático, osso irregular e osso sesamoide. Então tem plano, curto, longo, pneumático, irregular e o último ossinho é o osso sesamoide. Perfeito? Vamos agora falar um pouquinho de cada um deles. Esses três primeiros ossos aqui, ó, longo, plano e curto. Deixa eu ver se eu só coloco aqui uma... Certo, não. Depois eu faço isso. Então, vamos lá. Osso longo, plano e curto, gente. Essas três primeiras classificações levam em consideração três elementos importantes, que a gente chama de três grandezas físicas, né? Então, osso longo, plano e curto, para eu classificar esses ossos, eu levo em consideração o comprimento do osso, a largura do osso e a espessura do osso. Tá? Então vamos imaginar que se aqui fosse um osso, ó, esse controle, ó. Então, para eu classificar esse osso, eu tenho que levar em consideração o tamanho dele, o comprimento dele, a largura dele e a espessura dele. Perfeito? Então tem comprimento, largura e a espessura. Tranquilo? Então leve em consideração essas três grandezas físicas. Então, nesse sentido, vamos falar de cada um deles. Osso longo, gente, por definição, é aquele osso em que o comprimento dele, ou seja, o tamanho dele, é maior do que a largura e do que a espessura. Então, se eu pegar um osso em que o comprimento dele for maior do que a largura e espessura, aquilo ali é um osso longo. Agora, não confundam. Osso longo necessariamente não é um osso grande, não. Eu coloquei exemplo aqui o húmero, né, que é o ossinho aqui do braço, né, que é um osso grande. Mas, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Ó, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar aqui esses ossinhos da mão aqui, por exemplo, ó, esse, deixa eu aproximar bem muito, ó, por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui é o osso da mão, são os ossos do metacarpo, né? O tamanho dele, o comprimento maior do que largura e do que a espessura. Isso aqui é um osso longo, é um osso pequeno, mas é longo. Esse aqui, ó, esse ossinho do meio aqui, a falange, ó, é bem pequenininho, ossinho da minha mão. Porém, ó, o comprimento